Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. O Pudim de hoje estará servido à mesa do professor Felipe Patrício Moreira para um minicurso sobre Se na Avenida Contam Histórias, a sala de aula é o palco do erro e da carnavalização? O minicurso faz parte do terceiro Diálogos de História, ciclos de minicurso online promovidos pela UFPR. Ele é professor de História do Colégio Auxiliadora, possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais pela UERJ-FFP e atualmente doutorando em História Social na UERJ-FFP. Esse minicurso será dividido em 3 partes. Esse terceiro e último episódio falará sobre onde o povo fez história e a escola não contou, narrativas docentes, sambas e práticas antirracistas. Olá, bem-vindos à última aula do minicurso número 15, que pertence e está vinculado ao terceiro Diálogos sobre a História, que é um ciclo de minicursos online da Universidade Federal do Paraná. Lembrando que este minicurso tem como título Se na Avenida Contam Histórias, a sala de aula é o palco do erro e da carnavalização? Será? Então, desde a primeira aula, que foi intitulada como Samba é Raiz, se Raiz é História, Silenciamentos, Negociações, Resistências nas Escolas de Samba, falamos um pouco de um contexto histórico do surgimento das escolas de samba, da própria expressão escola de samba, dos concursos principais, desfiles, momentos, polêmicas, resistências, negociações com empresas privadas, com o poder público e, claro, alguns silenciamentos buscando aceitação, buscando inclusão. Já na aula número 2, a anterior a essa, tinha como título Carnaval, também a voz para calar a escravidão. O que narram as escolas de samba? Já a última aula, que é esta aqui agora, se chama Onde o Povo Fez História e a Escola não Contou. Narrativas, docentes, samba e práticas antirracistas. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, que é essa última aula, que vamos ver, como eu disse anteriormente, se chama Onde o Povo Fez História e a Escola Não Contou. Esse textinho aí, que dá título à aula de hoje, é um pedaço do samba de enredo da Beija-Flor de Nilópolis deste ano 2023, cujo enredo era Brava Gente, o grito dos excluídos no bicentenário da independência. Então vou mostrar uma imagem do desfile, essa é a parte do abre-alas da escola, ali próximo já à Praça da Apoteose, no Sambódromo Carioca, temos o Beija-Flor, que é o símbolo da escola, e ao lado é uma releitura, é uma ressignificação do famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte. Então, não mais Dom Pedro naquele cavalo branco, com a espada erguida, gritando independência ou morte, com vários militares ao redor, apoiadores, um casebre ao fundo, ali no Riacho do Ipiranga. Não é isso. Vai dar lugar a outros personagens que participaram da independência do Brasil, sobretudo na Bahia, no 2 de julho. E eu vou também focar um pouquinho depois sobre isso, guardo essa informação. Então aí temos mulheres, negros, indígenas, quilombolas, caboclos, participam de um Brasil real, de uma independência real, que não é aquela positivista, pragmática, romanceada do quadro do Pedro Américo. Então vamos agora ler um pouquinho do trecho do samba que inspirou o título da aula de hoje. A Revolução Começa Agora. Então, Neguinha Beija-Flor e Ludmilla cantando A Revolução Começa Agora. Onde o povo fez história. Então onde seria a Sapucaí? Seria na Bahia? E a escola não contou. Será que a escola não conta sobre episódios da independência do Brasil, que não é aquela somente romanceada do grito do Riacho do Ipiranga, mas sim a da Bahia e outros movimentos? Um marco de heróis e heroínas, de batalhas genuínas, do desquite do invasor. O invasor aí já vai caracterizar, configurar o metropolitano,
a metrópole, no caso, os portugueses que invadem o nosso território. Tá, beleza. Essa parte já está um pouco mais esmiuçada. Mas esse samba é tão bom, tão legal, que eu vou ler completinho com vocês, tá? Que é o próximo slide. Então, Beija-Flor 2023, simbora. Quem sabe pode cantar junto, tá? Se quiser botar aí no radinho para acompanhar, dar uma embalada. A revolução começa agora, onde o povo fez história e a escola não contou. Marco de heróis e heroínas, das batalhas genuínas, do desquite do invasor. Naquele 2 de julho, lembrando que 2 de julho é a data da independência da Bahia, mas que não é em 1822, ali o 7 de setembro é de 22, é do ano seguinte, só vai ser finalizado em 23. Então, naquele 2 de julho, o sol do triunfar, os filhos deste chão a guerrear, o sangue do orgulho retinto e servil, o sangue negro, o sangue indígena, o caboclo, avermelhava as terras do Brasil. Então, contar uma historinha, como diz o Leandro Vieira, que na época estava na Mangueira, em 2019, uma história para ninar gente grande, um puro romance de cavalaria, não foi assim que aconteceu a nossa independência. Então tivemos sim mortes, tivemos sangue ao longo da história, não só da independência, que avermelharam as nossas terras. Teve um custo, não foi pacífico. Eu vim cobrar igualdade. Eu quero liberdade de expressão. É a rua pela vida, é o povo se manifestando, é o povo reivindicando, é o povo da rua, é o povo na rua. É a vida do irmão, é a vida do meu par, é a vida do meu igual. Então isso, mais uma vez, quando um samba desse, que retrata uma efeméride, o bicentenário da independência da Bahia, que não é à toa que eles fazem em 23, não fazem em 22, eu foco na Bahia. Mostra muito mais uma reivindicação, umas pautas do momento, dos movimentos sociais de igualdade, inclusão, contra o genocídio da população negra, que esses heróis e heroínas sejam trabalhados no ambiente da sala de aula e até fora dela, inclusive na Marquês de Sapucaí. Então, é muito mais pensar o que a Beija-Flor quer retratar sobre 200 anos atrás, por que ela quer retratar, por que rememorar, que olhar, que demanda essa surgir no tempo presente, se debruçando para disputas do passado. Falei isso algumas vezes, só para reforçar bastante. Então, eu quero liberdade de expressão. É a rua pela vida, é a vida do irmão. Baixada refere-se à Baixada Fluminense, onde se localiza Nilópolis, que é a cidade sede da Beija-Flor. Baixada em ato de rebelião, baixada em manifestação, reivindicação, pautando as suas necessidades, desejos, anseios de um país, projetos de país. Desfila o chumbo da autocracia, a demagogia em Setembro a marchar, as comemorações do 7 de setembro, de forma demagoga, elegeram um episódio e consagraram como o único e verdadeiro e silenciaram as mulheres, outros grupos sociais que participaram da independência, sobretudo no Nordeste brasileiro. Aos renegados, os excluídos, os marginalizados, os subalternizados, os excluídos, barriga vazia, fome. Então está falando muito mais de hoje do que de 200 anos atrás. Progresso agracia quem tem para bancar. Então, progresso para quem? Independência para quem? Quem tem dinheiro, para a elite. É uma independência, é um movimento excludente. Podem reparar que na independência do Brasil há muito mais permanências do que, de fato, rupturas. Então, o Brasil continua sendo um país agroexportador, latifundiário, escravista, patriarcal, cristão, católico. Então, pouca coisa muda com a independência feita ali pelo Dom Pedro I, vai se consagrar, né, imperador. Reparem que o medo de sermos um país como o Haiti, que fez a revolução das camadas escravizadas, camadas populares, aí muda muita coisa. Quando é o próprio membro da elite português que faz, muda-se pouca coisa, mais permanências que rupturas. Vamos seguir então. Ordem é o mito do descaso. Faz ali uma brincadeira com o lema da bandeira, ordem e progresso, que é um lema positivista, que os militares vão adotar ali do Augusto Comte. Ordem para quem? Ordem
para o controle de corpos, que é uma herança colonial. Ordem é um mito, do descaso, da desigualdade, do racismo, que desconheço. Ordem mesmo é um mito. Organização, justiça social, igualdade, respeito, não existe. Então, desconheço desde os tempos de Cabral, ali desde o tempo da invasão, da conquista de Portugal para o Brasil. A lida, um canto, o direito, por aqui o preconceito tem conceito estrutural. Ali fazer uma referência ao racismo estrutural do Silvio de Almeida, que é um dos que vai cunhar e expressar esse termo no Brasil, racismo estrutural, que está ali baseando a nossa sociedade, vemos em várias arestas, vários espaços até hoje em nosso país. Pela mátria, então brinca não pátria, mas mátria de mãe, mãe de acolhedor, até mesmo uma crítica ao patriarcado, à ausência dos pais. Acho que só no passado 6 a 7 mil crianças não tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Olha que dado importante isso aqui pra gente. Então, pela mátria soberana. Quando é mátria, quando é mãe, quando é mulher. É possível contar uma história do Brasil só pelas mulheres? É uma dica aí. Vamos pensar? O Já falou que está tentando. Pela mátria soberana, eis o povo no poder. O povo está no poder. O povo fez a revolução. Não foi uma independência que é uma pequena reforma. Pouca coisa muda. É uma revolução, porque muda-se muita coisa. É o povo que está no poder, como fez o Haiti. São Marias e Joanas. Que Marias? Podem ser várias Marias. Pessoas reais. Como é que posso dizer? Heroicizadas, mitificadas, né? De mito. Maria pode ser a minha avó, a sua mãe, pode ser você, mas pode ser também Maria Quitéria, Maria Filipa, que participaram da independência da Bahia. Joana pode ser a Joana Angélica, também participando da independência da Bahia, ou tantas outras Joanas por aí. São Brasis, os múltiplos, o diverso Brasis que eu quero ver. Deixa Nilópolis, a cidade onde fica Beija-Flor, já falei aqui, cantar. Deixa o povo cantar, deixa o povo se reivindicar, deixa o povo colocar o dedo na ferida, dizer suas angústias, preocupações, gerar reflexões, fazer uma história pública com o povo, para o povo e com o povo, compartilhada, que não só fazem parte acadêmicos, não acadêmicos, mas se preocupa com uma divulgação. É que a história, a escola não contou, a Sapucaí, e eu vindo ali durante 1 hora e 10 na Rede Globo, contando isso e falando disso, é um grande meio de divulgação. E vai passar dentro e fora do país, vai circular o samba antes e depois do carnaval, por aí vai. Pela mátria soberana, eis o povo no poder. São Marias e Joanas. Os Brasis que eu quero ver. Deixa Nilópolis cantar. Pela nossa independência, por qual via? Por cultura popular. O carnaval, as escolas de samba. Então, por meio da cultura popular, fazemos a nossa libertação das amarras, da herança colonial. Deixa Nilópolis cantar. Repete, né? Pela nossa independência, por cultura popular. Ou abram alas ao cordão dos excluídos, aos grupos que foram invisibilizados pela história oficial, que vão à luta e matam os seus dragões, os dragões da independência, né? Que vão à luta, que reivindicam, que debatem, que falam e são ouvidos. E matam os dragões. Além dos carnavais, não só nos carnavais, mas em outros momentos, em outros espaços de saber, de conhecimento, o samba é que me faz subversivo. Então o samba me transforma, o samba coloca o dedo na minha ferida, o samba me faz pensar, me faz refletir, levanta em mim questões, faz debates públicos. O samba é que me faz subversivo, beija-flor do povo, das multidões, da rua, da Bahia, de uma independência não contada, de muitos heróis e heroínas, das batalhas genuínas. Então, sobre isso, vamos focar nessa história da Bahia que eu falei e alguns podem não conhecer para entendermos um pouco mais, tá? São Marias e Joanas, os Brasis que eu quero ver. Reparem na imagem, temos 3 mulheres aí, temos do lado esquerdo para o direito a Maria Felipa, ao centro a Maria Quitéria e por último, mais à direita, vista de freira, a Joana Angélica. Eu estou falando, mas
como estou na tela, vai estar ao contrário, né? São 3 mulheres símbolos da independência da Bahia de 2 de julho de 1823. Vamos tentar dar uma pinceladinha, um contexto de cada uma delas. Eu acho que a mais conhecida das 3 aí pode ser a Maria Quitéria, que é a do meio. Por quê? Porque vão associar a imagem dela a Mulan, aquele personagem da Disney, a Mulan brasileira. Por que isso? A Maria Quitéria de Jesus, assim como tantos outros, estão vivendo nesse contexto que Portugal não quer abrir mão da Bahia, ainda quer fincar suas garras aqui e não soltar, está muito ligada a Portugal. E a Bahia vai resistir essa continuidade da colonização portuguesa lá nessa região. Então, a Maria Quitéria, ouvindo que estão convocando aí homens para se alistarem e lutarem pela Bahia, pela independência, ela percebe que ela é boa em aspectos de luta, de militarismo, e com afã de conquistar a independência, ela vai se alistar. Mas calma aí, mulher pode se alistar nesse momento? Não pode. Ela vai pegar então o sobrenome Medeiros, do cunhado dela, junto com a irmã, vai cortar o cabelo, vai colocar roupas tipicamente associadas ao gênero masculino e vai se transfigurar para participar da independência da Bahia. Então, soldado Medeiros. A partir de um momento, eles vão descobrir que trata-se de uma mulher, da Maria Quitéria de Jesus, e não do soldado Medeiros, do cunhado dela. A deixam pelo grande empenho, pelo grande desempenho nas batalhas. Ela continuar participando, ela pode, a partir desse momento, até usar saias. Então, ela vai ser um grande marco da independência da Bahia, a participação da Maria Quitéria como soldado Medeiros, se passando por um homem, já que mulheres não podiam ingressar no exército brasileiro. Então, ao ladinho, do lado direito, vestindo uma freira, temos a Joana Angélica, do convento da Lapa. Ela vai resistir também à invasão portuguesa no convento da Lapa, ela se coloca à frente, não deixem eles entrarem, e chega um momento que eles vão invadir, e assim que ela se coloca na frente da porta, eles vão matá-la, tá? Com armas. Reparem que agora, ali saindo do metrô, quem é do Rio de Janeiro, Ipanema, Nossa Senhora da Paz, legal que a saída são Maria Quitéria e Joana Angélica. São nomes de heroínas que pouco são vistas nos ambientes escolares, até mesmo agora, né, um pouco mais na Sapucaí. Tá, falei de 2. A terceira, uma mulher negra marisqueira chamada Maria Felipa. A Maria Felipa participa de grandes movimentos culturais, sociais, pescadora. Ela tem uma série de atribuições e ocupações que ela participa, que ela atua. Ela, em conjunto com mais 40 mulheres, elas vão seduzir os portugueses, vão embebedá-los. Assim que eles estiverem mais ali, ó, na mão do palhaço, elas vão seduzi-lo, colocá-los num canto. Uns vão dizer que eles tiram a roupa na esperança de ter alguma relação sexual com Maria Filipa e as 40 mulheres que acompanham Maria Filipa. Elas vão pegar e dar uma surra de cansanção neles. Então vão sair bêbados, todos se coçando, ardendo. E enquanto eles estão ali se coçando, ardendo, chorando de dor, elas vão atear fogo nas embarcações portuguesas. Genial, né? E Maria Filipa agora é o nome de uma escola. É uma escola, é a primeira escola afro-brasileira do Brasil. Fica em Salvador, que é a Escola Maria Filipa. Depois, quem se interessar, pesquisa o Instagram, pesquisa a proposta deles, que é bem interessante. E é um marco na educação antirracista aqui em nosso país. A Escola Maria Filipa. Então essas são as 3 heroínas principais da independência da Bahia. Maria Felipa, Joana Angélica e ao centro Maria Quitéria. Por isso, são Marias e Joanas Brasis que eu quero ver. Já conhecia essa história? Não conhecia? Primeira vez que está ouvindo, e olha por onde está ouvindo. Através de um samba de enredo. Então na avenida contam histórias. Será que contam mesmo histórias? Vamos pensar sobre isso? Se na avenida contam histórias, tem aí um textinho que fala de Teresa de Benguela, não só dela, vai comparar o samba da Barroca, fala também
um pouquinho da Viradouro 92, e que a Miranda, Clícia Miranda, Dalina Freitas e Cláudia Ferreira, eu sou péssimo em nomes, mas devem ser elas, tá? Elas dizem o seguinte, tá? Sobre o potencial estético, artístico, historiográfico, por que não, das escolas de samba, de pensar o Brasil, de botar dedo na ferida, de levantar debates públicos. Então, aqui, se quiserem podem ler juntos comigo. Pensá-las no sentido em que exatamente se denominam, ou seja, escola de samba, nos remete a outro lugar que as constituem como espaço de quê? Volto a reafirmar, espaço de produção de conhecimento e promotor de aprendizagens. Então, se aprende na escola, seja ela regular, seja ela de samba. Então, se aprende na escola de samba, se produz conhecimento, produz visões e versões de uma história de um país ou de muitos Brasis, especialmente aquelas ligadas à herança de matriz africana. Então, vimos que vários heróis, várias histórias, inclusive o primeiro samba de enredo monográfico focado em uma cultura afro-brasileira, com destaque, citação a orixás, foi o Império da Tijuca, o Misticismo da África, de 71. É uma escola de samba do grupo de acesso, série Ouro do Carnaval Carioca, e é uma escola de samba educativa, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Educativa Império da Tijuca. Enfim, simbora. Então vemos que eles vão contar muitas histórias, produzir conhecimento, ensinar a partir de um olhar a herança da matriz africana em nossa história. Assim, tornar públicas, olha aí, ó, mais uma vez a história pública, tornar públicas, conhecidas, bem de falar de 3 mulheres, poucas pessoas conheciam, né? Tornar públicas essas histórias não é necessariamente contar uma verdade sobre elas. Então, é um carnaval, tem uma carnavalização. Então, tem um pouco de romance, tem interface com a literatura, tem interface com a musicalidade. Não é uma aula historiográfica da universidade, mas vai versar sobre também. Vai beber nessa fonte. Vamos ver que várias das referências desse desfile e de tantos outros são dissertações e teses acadêmicas. Sigamos. Então, assim, tornar públicas essas histórias não é necessariamente contar uma verdade sobre essas pessoas, sobre Teresa de Benguela, sobre Joana Angélica, Maria Filipa, Maria Quitéria, Dandara, Zumbi, Gangazumba, Luísa Maim, Luiz Gama, Esperança Garcia, Chica Xavier, Léa Garcia, tantas outras. Por conseguinte, permite-nos conhecer e entender. Às vezes é o pontapé inicial que vai te motivar a buscar outras fontes. Foi o que aconteceu comigo, ao ponto de fazer história e estar aqui hoje. A partir do meu amor, meu interesse pelo carnaval. Então, permite-nos conhecer e entender diferentes versões, valorizando e criando pertencimento com aquilo que estava invisível, que não era dito, que as páginas brancas não contam essas histórias, que às vezes filmes não contam, que você olha em todo lugar, as páginas brancas não contam histórias negras. Recentemente eu fui na Ampur, lá em São Luís do Maranhão, e a professora Marta Abreu falou algo que ela ouviu de um outro historiador, fala assim, páginas brancas só têm veracidade, legitimidade, só produzem conhecimento com escritas negras. Quando só tem o branco, nada produz. É necessário a cor negra para produzir conhecimento. É ali que se faz a história, é ali que está a história. Claro que é quase um poema isso, né? Mas nos provoca a pensar. Então, na Miranda, Freitas e Ferreira, 2020, é um texto que elas produziram bem recentemente, agora não mais, né, da pandemia, que fala sobre o carnaval, essa potencialidade das escolas de samba enquanto um espaço de produção de conhecimento, promotor de aprendizagem, assim como falou a Marta Abreu, a Hebe Matos, o Emerson Ferreira. Então, se na avenida estão contando histórias,
e muitas delas por esse olhar afro-brasileiro ou valorizando histórias africanas, o que resta para a escola? Se eu estou aprendendo história na Sapucaí, eu aprendo o que na escola? Eu aprendo história na escola também? Eu aprendo história em vários espaços? Só na escola? Só pelo historiador? Não é isso que diz a história pública. Vamos entender então? Afinal, que história a escola conta? Então, Luiz Antônio Simas, ele nos provoca a pensar, a partir das Pedra Miudinha, que é um livro dele, dentre outros mais recentes, ele fala o seguinte: a escola colonial, essa herança de um corpo tão separado da mente, da postura, do alinhamento, da escuta e absorção de conhecimento, que para ele não está com nada, até hoje está presente no nosso dia a dia. Busca domesticar, civilizar, busca educar corpos para o desencanto. Desencanto vai brincar ali com uma palavra ligada às religiões de matriz africana, né? Então, corpos não para a elevação, corpos não para o encantar, para o ajuremar, mas sim para o desencarnar. Então, educar corpos para o desencanto e para os currais do mercado de trabalho. Então, muito mais a escola está te domesticando para você. Entregou o trabalho? Perfeito. Fez a prova no tempo certo, chegou cedo, colocou o uniforme, respeitou as regras. É muito mais para você aprender a lidar com isso depois no mercado de trabalho do que, de fato, te educar, te atravessar, fazer amizades, produzir conhecimento, produzir outras histórias. Não, é uma domesticação do corpo. O corpo tem que estar parado 4 horas, 5 horas, só ouvindo. E tudo tem que ser autorizado. Posso ao banheiro? Posso beber água? Voltemos. A escola colonial, tão presente, busca educar corpos para o desencanto e para os currais do mercado de trabalho, normatizados pelo medo de driblar. O corpo não pode gingar. O malandro sempre foi preso, né? Malandragem, vadiagem, sempre visto como algo ruim no Código Civil, do início da República, depois com Vargas, vai ser transfigurado, vai ser branqueado, né? Vai ser embranquecido, vai ser ocidentalizado, cristianizado. Então, o medo do corpo gingar, o corpo malandrear, o corpo errar, pecar. Por que não pecar, errar, aprender? Uma escola que está sempre focada no acerto, não experimenta, não arrisca, não tenta. Não é um espaço do sonhar coletivo, de dizer o que pensa, de diálogos, de trocas. É muito mais um monólogo de um professor. Aqui tem sido, né? Mas é porque é gravado. Então, deixem os corpos driblar, deixem os corpos gingar, deixem os corpos pecar, errar. É muito mais, a gente na escola é muito mais borracha do que lápis. É errando, é reescrevendo que produzimos novos saberes. Essa imagem é de uma turma de primeiro ano, de uma escola que eu trabalho aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Estão todos rodeando um círculo, fazem um círculo com os pés, porque lembrando a filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vai com todos. Então, uma educação que não é individualizada, não é meritocrática, mas é coletiva, é da circularidade, bebe das fontes dos saberes civilizatórios da Azoilda Trindade. Sigamos Milton Santos, o geógrafo, um dos pais da geografia brasileira, uma grande referência. Ele nos provoca a pensar essa função do professor aí, né? Não é um professor colonial, da herança escravista, mas um professor atento ao seu tempo, um professor, quem sabe, decolonial. Aliás, para que um professor dirigisse a quem quer que seja com coisas prontas? O professor produz, ou melhor, ele reproduz da academia e vai passando para o estudante. Não tem uma ressignificação, não tem uma releitura, não tem uma independência, uma autonomia. É só reprodução? A escola é mera cópia? São práticas de cópias do quadro? Reproduz e concorda? No momento que você vai questionar, vai aprender a ter um pensamento crítico. A aula é sempre um conjunto de questões.
É muito mais perguntar que responder. É muito mais errar do que acertar. É muito mais experimentar do que obedecer. Então, uma aula é sempre um conjunto de questões e não propriamente respostas. A aula que quer ser uma resposta, que quer ser algo só fechadinho, delimitado, mastigado, ruminado, tá com nada. É algo desnecessário. A aula tem que ser um conjunto de perguntas, de indagações, problematizações, principalmente desnaturalizações. É provocar o outro a pensar, né? Fazer que o outro reproduza só o que você disse ou ensinou. A aula tem que ser um conjunto de perguntas, as quais, incomplementamente, o professor formula e as quais os ouvintes, alunos, participantes, não meros ouvintes, tomam como um guia. Eu ouvi isso, eu vou aceitar? Eu posso aceitar, mas eu acho que eu posso ir por outro caminho. Eu acho que pode não ser bem assim. Essa contribuição que eu trouxe de casa, que eu trouxe de outro ambiente, pode ajudar, pode complementar, pode rever. Então, comprar depois de aceitar, discutir, até mesmo recusar, quem sabe. Então, Milton Santos me provoca a pensar nisso no livro que ele faz junto com o programa de geografia da UF 2011, Territórios, na página 13. É uma palestra que ele deu e vira um textinho que fala sobre dinheiro, cultura, tempo, a partir de um olhar geográfico. Mas ele começa provocando qual é o papel do professor, o que é o papel de uma aula. Então, esse professor, ele não é só reprodutor. É um professor que experimenta, que testa, que ginga, que tá malandreando, tá versando, tá batucando, tá ensinando por vários saberes. Uma escola que é um espaço de lapidar conhecimentos, lapidar talentos, não de aprisionar. Então, nesse caso, será que o professor pode ser um artista, um carnavalesco? Vamos ver então o que o Stenhouse, o Lawrence Stenhouse, ele nos fala: o professor pode sim ser um artista, mas como assim? O que seria um professor artista? Vamos devagar então. Então o Stenhouse, em 75, ele vai dizer que as funções do professor parece muito, tá? Com a do artistas, com a dois artistas. Como isso? Porque ambos estão buscando diferentes recursos corporais, artísticos, sonoros, plásticos, para se comunicar, está preocupado com a comunicação com a plateia. A plateia se envolva, reage, troque com ele. Não é somente assistir, não é um mero ouvinte. O palco e plateia se unem. Então, desta mesma forma, professores também procuram caminhos, recursos diversos para envolver os alunos nos processos de ensino-aprendizagem. Então, vai lançar mão de diferentes materiais, define estratégias, elabora projetos, reflete sobre sua própria prática, ouvindo o outro no intervalo, na saída, um par, você pensa, repensa sua prática, ressignifica, vê se acertou, vê se errou, e se errou, bola para frente, vamos ver, nem tudo dá certo, não é assim que funciona. Então voltemos. Reflete sobre sua prática, está em experimentação constante, buscando. A Lenice Rocha, uma professora da UERJ FFP, ela sempre fala: um professor morre se não criar. E uma das coisas que eu mais gosto enquanto docente é elaborar atividades didáticas diferenciadas, pensar a aula, não só o que eu vou falar, mas como eu vou atingir a plateia, como podemos juntos produzir algo novo, como eles podem mostrar seus talentos de formas distintas que aprendem e até mesmo que se relacionam com os conteúdos. Então, reflete sobre essa sua prática, está em constante experimentação e se coloca a favor da liberdade. A escola é um ambiente de liberdade. Liberdade de criação, pensa soluções adequadas, cada turma tem um perfil, assim como cada escola de samba tem uma identidade, um perfil, um grupo de torcedores. Uma solução que pode ser para uma turma pode não ser para outra. Cabe numa turma, não cabe na outra. Já que cada docente, cada estudante
Cada escola, seja ela regular, seja ela de samba, tem as suas subjetividades, tem as suas peculiaridades. Cada escola é uma escola. Cada professor é um professor. E antes de mover-se no mundo enquanto sambista, enquanto pesquisador, me movo como educador, assim como nos fala Paulo Freire. Não falando de sambista, de carnavalesco, mas ele fala que se move antes como educador do que em outras funções que ele ocupa, que ele assume, tá? Então vamos ver o professor como um artista que experimenta, que arrisca, que vai, que se debruça, uma plateia próxima ao palco, sem grandes distinções, basicamente transfigurada, subversiva, até quem sabe carnavalizante, que é que nos fala Bakhtin no seu livro em 1987. Então, o conceito de carnavalização para Bakhtin, ou Bakhtin, está associado a essa inversão de valores. Então, no dia a dia eu sou uma coisa, no carnaval, na brincadeira eu vou virar outra, me transformo em outra. Então, é fugir desses valores tradicionais, pré-estabelecidos, delimitados. E sim, rasga isso. Foge de uma hierarquia cotidiana de regras, de atribuições. Tente, arrisque, experimente, transfigure-se. Então, um transvestimento de papéis sociais. Então, o corpo que é individual, que seria somente meritocrático, lucrativo, consumista, dá um espaço de coletividade, de ajuntamento, de assentamento, de troca, daquela roda, da circularidade, da zoilda, da imagem, a 3 lares anteriores. Então, o corpo individual ele vai dar lugar ao corpo popular, das ruas, das multidões, dos saberes populares, não só acadêmicos, de uma história pública, único, ao mesmo tempo coletivizado. O sério, o dogmático, o medo, a desigualdade, a discriminação não atravessam as ruas da folia. Não é isso que eu quero. Quero outra coisa. O que eu quero? O Brasil que eu quero ver, os Brasis que eu quero ver, São Maria, São Joanas. Então a carnavalização expõe e até veja ridiculariza, zomba, o riso. Por que não rir? Porque o riso é tão proibido na escola. O desejo, a vontade, um sentimento que parece que se separa do conhecimento. Então a carnavalização expõe e ridiculariza valores comportamentais e sociais rígidos, robóticos, ocidentalizados. Então vamos carnavalizar, vamos transfigurar, vamos inverter, vamos fazer o avesso, ridicularizar, rir, debochar, brincar, aprender, estar aberto a outros tipos de valores, a uma escola outra, a um saber outro. Então, valores comportamentais e sociais rígidos. Então, vamos se vestir de liberdade, vamos batucar, vamos sair pelas ruas e botar o mundo às avessas, mesmo que, pelo menos por alguns minutos. Isso lembra bastante o que a Estação Primeira de Mangueira, no ano em que vai inaugurar o sambódromo, ela vai fazer. As escolas não sabiam o que fazer. Elas vão ali da Presidente Vargas, se concentram, seja do lado onde ficam os Correios, seja do lado onde fica o prédio, balança, mas não cai. E elas vão, uma por vez, claro, em sua ordem pré-estabelecida de desfile, vão desfilar pela Marquês de Sapucaí até o final na Praça da Apoteose. A Mangueira se compara campeã e, sem saber o que fazer, ela curte ali a Apoteose e tenta voltar pelo mesmo lugar que veio, pela Sapucaí, no outro sentido, o avesso do mesmo lugar. Então vamos fazer que nem a Mangueira, como fez em 84, a multidão atrás, vamos fazer o avesso, vamos tentar um outro modo, vamos arriscar uma outra escola, vamos incluir outros saberes, outras pessoas, outras histórias, outras memórias. Então o que resta para a escola? Qual o papel da escola? Vamos pensar essa escola. Se o carnaval está sempre negociando, se transfigurando, se subvertendo, por que a escola não pode fazer o mesmo? Por que a escola não pode também aprender, não só ensinar? Bora refletir, gente? Então, por que a sala de aula não pode ser o palco do erro, do arriscar, do experimentar, da liberdade, do tentar? Por que a gente ficar presa numa herança colonial que domestica os corpos, que separa corpo e mente, sentimento de conhecimento? Já uma outra pergunta aí é por que não também um espaço de carnavalização do mundo?
Da escola, um espaço de carnavalização, que ele pode, o aluno naquele momento não saber escrever conteúdo, mas ele pode saber batucar, pode saber gingar, ele pode acompanhar um bater dos pés, tocando um instrumento, ele pode expressar artisticamente aquilo. São várias formas que expressamos o conhecimento, né? Então vamos carnavalizar. Tem um samba do Salgueiro de 2017. Fala assim: é a nossa missão carnavalizar a vida, que é feita para sambar. Vamos ouvir o convite do Salgueiro? Vamos carnavalizar a vida, carnavalizar a escola. Então, por que não a escola como um espaço de criação, como um espaço de invenção, não somente de reprodução, mas de criar, de inventar, seu espaço do lúdico, do imaginário. E eu, enquanto docente, eu tenho feito algumas ações, vou compartilhar com vocês, quem sabe inspirá-los, né? Pois na atividade eu posso ler até o que vocês fizeram e aprender com vocês também, numa aula carnavalizante, uma aula que é o palco do erro, da experimentação, do arriscar, do corpo que ginga, que batuca, que aprende, que ocupa vários espaços, um conhecimento que não está restrito ao historiador e não está restrito à academia, mas sim aos múltiplos lugares, aos múltiplos atores, que é reivindicatório, que é político, que é estético também. Então, por exemplo, a minha turma de segundo ano do ensino médio, de uma das escolas que eu trabalho da rede privada de ensino aqui em São Gonçalo. Temos uma prova já tradicional, regular, que fazemos como segunda avaliação, mas a primeira, por exemplo, podemos usar os vários tipos de instrumentos e ferramentas pedagógicas. Já que temos alguns alunos que querem mais a parte artística, uns querem fazer cinema, eu pensei. Visitamos recentemente algumas exposições no Museu de Arte do Rio, o MAR, sobre Carolina Maria de Jesus. Qual foi a outra que nós vimos também? O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que inclusive é em Rede da Portela, leituras coletivas semanais na antiga quadra Portelinha, aquela quadra onde o Walt Disney veio, ficou, assistiu um ensaio, enfim. Então, nessa primeira atividade, eu perguntei: é possível contar a história do Brasil por meio de mulheres? Tem uma professora da UFBA que trabalha com isso, tá? Possível contar a história do Brasil por meio de mulheres? Então, elas teriam que criar, eles e elas, criar uma exposição, e eu fui exibindo em sala uma linha do tempo da exposição da Carolina Maria de Jesus, o Brasil para os brasileiros, que mostra momentos da vida dela, entrelaçado ali na mesma linha do tempo, episódios do contexto do Brasil. Acontecia a vida dela, paralelamente acontecia com o Brasil. Então eles vão criar uma exposição, criar um título, fazer linha do tempo, ali momentos da história de uma mulher, que eles vão escolher, com a história do Brasil. Que lugar eu quero expor? Olha isso, você não está só reproduzindo que o professor, o livro e outros atores sociais, pedagógicos te ensinaram, te motivaram. Não, eu vou pegar esse conhecimento e vou praticar. Então eles vão elaborar uma exposição, claro, esboço, rascunho, croquis, aonde a exposição que eles querem elaborar, pensar, qual é o título, qual a mulher, personagem histórica escolhida, qual é a obra. Ele pode também produzir uma obra para acompanhar a exposição, ele pode pegar obras de outros autores que, como você acha que associa aquela história daquela mulher, ou as pautas que ela reivindica, que ela acredita, que ela defende. Então, podem pegar de um colega, podem produzir, podem pegar obras conhecidas. Isso é só um exemplo para expor a carnavalização da sala de aula como um palco de experimentação, do erro, da criação, da invenção. Agora, mais precisamente, o samba de enredo, vamos pensar então, elabore uma proposta didática no qual o samba de enredo esteja presente. Pensem comigo. Alguns sambas, como vimos aqui, contam várias histórias, vários momentos precisos, bem cirúrgicos que queremos trabalhar. Eu faço muito a atividade chamada bingo musical. O que seria um bingo musical?
Também conhecer bingo, né? Você coloca ali naquele globo ou no saquinho vários números. As pessoas têm cartelas e você sorteia um número. Se a pessoa tiver, ela marca. Sorteio número 1. Se tiver o número 1 na sua cartela, você marca um X, uma bolinha, o que seja, vou tirando. Quando eu tirar os números, conforme for tirando e você marcando, quando você completar tudo, você grita bingo, né? Não é isso? Perfeito. Agora, como fazer um bingo musical na aula de história usando samba de enredo? Eu vou explicando o conteúdo e já coloco ali supostas cartelas, desenhos retangulares no quadro, se for mais de uma, se for uma. Nesse retângulo eu divido ali em 4 partes, 6 partes, não sei. Faço perguntas, que as respostas podem ser variadas. E vou explicando. Como eu for explicando, eles vão pensando e escrevendo. Eu acho que pode ser essa palavra, eu acho que pode ser essa. Nem sempre tem uma resposta precisa. Depois que responderam o que eles acharam, o que eles ouviram, o que eles pensam a respeito, palavras, frases, expressões, eles largam o lápis e eu coloco um samba de enredo. Eles falam sempre, nossa, é possível uma música que você vai colocar, falar tudo isso que escrevemos, que conversamos em sala, que interagimos? Sim, é possível. Então eu coloco um samba de enredo. Recentemente eu coloquei Beija-Flor 62, Imperatriz Leopoldinense 2008, São Clemente 2008, enfim, são vários. Mocidade Independente Padre Miguel 75. Então, após escreverem as suas respostas, o que eles acham, então é um mix de conhecimento / sorte. Preencheu tudo. Falei, preencheu as perguntas, preencheu as possíveis respostas que eles acham, baseado no que eu falei, baseado no que eles imaginam ou trazem de casa, seus conhecimentos prévios. Largou o lápis, solta o samba de enredo. Se no samba de enredo for mencionada aquela palavra que você acha que pode estar na música, show. Eu escrevi isso aqui, tá correto? Tá correto. Mas tem que ter sorte também. Citou na letra da música? Citou. Perfeito, marca. Não citou? Vamos ver uma outra palavra. Será que o quadrinho do lado você também tem? Eu coloquei o sentimento importante é o amor. Pode ser amor, pode ser pai, pode ser honestidade, pode ser o que você quiser. Termina de preencher a letra do samba. Tu falou isso? Mencionou? Eu marco. Eu tinha colocado aqui paz. Falou no samba? Eu marco. Eu coloquei nessa outra resposta Brasil. Falou Brasil no samba? Tá ouvindo? Atenção. Bora papar mosca. Marca. Falou verde. Tinha colocado verde aqui? Marco. Bingo. Eles ficam eufóricos. Primeiro que ficam mais interessados em participar das aulas, interagir, ficar atento, a importância da escuta sensível do outro, do samba, saber que o samba também produz história, contam histórias, não só o professor, não só os colegas, eles mesmos, uma escuta mais sensível, uma escuta mais atenta. E é assim que funciona o bingo musical. Em outros momentos eu coloco o samba de enredo para fazer uma charada, uma dica. Recentemente, falando de Guerra Fria, coloquei o samba da Mocidade 2001 Ziriguidum. Gente, das pautas que conversamos, esse samba lembra qual assunto? Quero ser a pioneira, a erguer minha bandeira e plantar minha raiz. Vou à lua, vou ao sol, caminhando pelo tempo em busca de outros bambas. Isso lembra a corrida espacial. Então começam a fazer analogias, associações com os saberes que estão no dia a dia, saberes carnavalizantes, carnavalizados. Então é colocar a música, colocar o samba, convidar vários aspectos, vários atores, várias pessoas, várias vozes para o ambiente da escola. E por que não a escola não ser o palco do erro, da carnavalização, um espaço de criação e de invenção. Então, se na avenida contam histórias, seria a sala de aula. E pode ser, por que não ser, também ser, além de contar histórias, um espaço de experimentar, de arriscar, desenvolver artisticamente, um corpo que produz saber, não somente, um corpo que ginga, malandreado, uma sala de aula que é para todos, uma sala de aula convidativa, participativa, dialógica, no qual se usa mais a borracha do que o lápis. É essa escola que eu acredito, é essa escola que eu tenho defendido, baseado nos meus autores,
baseado nas experiências enquanto professor, pesquisador e também carnavalesco. Então, encerramos aqui essa terceira e última aula deste minicurso. Espero muito que tenham conseguido me compreender. Muito obrigado, é isso. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos. Agradeço a atenção e o carinho. Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Midnight, de F-105 e Nocturnal, de F-105 e ESP. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!